Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo nós vamos ver tudo o que você precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estamos com o Ibov ali naquele teste do fundo dos 130 mil pontos, e ontem a Petro rompeu um topo importante, né, que abre as portas aí para ela testar topo histórico. As tensões no mundo aumentam, né, já como se já não tivesse alta, né, mas assim, o petróleo continua para cima, os juros deram uma estressadinha, o VIX continua ali no patamar acima de 20, né? E o mercado internacional ainda não podemos falar de correção, ainda não podemos falar de reversão, de nada disso, né? Ele ainda continua lá em cima. Mas estamos tendo alguns dias meio vermelhinhos, né? E então isso daí cria uma tensão. Mas o Brasil está tentando se segurar ali naquele fundo. E ontem, com a ajuda aí, principalmente da Petro, né? Itaú e Vale também deram uma ajudinha, né? Mas ele conseguiu se segurar. E aí continua a questão. Será que nós vamos segurar nesse fundo 130 mil e vai fazer uma pernada de alta com a ajuda de commodities, né? Ou será que o mercado vai fazer uma correção por conta de medo da guerra, eleições e tudo mais, e o Brasil vai junto? É difícil de responder, a gente tem que ficar atento ao gráfico, e se o gráfico não nos dá convicção para fazer o trade, é melhor ficar de fora e esperar. Opere somente os gráficos que estão bonitos. Inclusive, falando nisso, ontem o dólar deu uma compra maravilhosa ali no day trade novamente, né? Ele continua se segurando ali na região dos 5.400, no caso 5.420, e deu uma compra ali de 50, 60 pontos ontem, né? Então, o gráfico tende a fazer a mesma coisa que ele normalmente faz, né? Ontem não foi diferente no dólar, então o dólar continua estressado, e não é só no Brasil, o DXY também continua para cima, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo. Então, indo aqui para o mapa de calor, nós tivemos um dia mais vermelho do que verde, mas não foi aquele dia de correção absurda, né? O que aconteceu foi a China, né? A China, apesar da Alibaba estar para cima, a China, na verdade, hoje está fazendo uma correção, tá? O hoje que é ontem para eles, né? E aqui no SP 500, o que mais assusta é essa galera aqui vermelha, né? A Microsoft já fez um topo mais baixo, né? Então ela preocupa, obviamente, ela tem um fundo ali que, enquanto não perder, a tendência permanece, né? A única que está forte é a Nvidia querendo romper ali aquele topo. Você vê, ela fechou aqui nos 127,70. Para mim, a compra dessa Nvidia acima dos 132, está perto, né? E ontem ela foi nessa direção. Mas o resto aqui todo mundo virou para baixo, né? Então, assim, essas magníficas é que estão preocupando aí. Se elas começarem a corrigir, aí a gente pode ter uma correção, né? E com o VIX no patamar que está, preocupa. Então, aqui já mostrando o VIX, olha, tivemos ontem um dia de alta e ele está prestes a fazer um pivô de alta aqui. Realmente, se ele resolver estressar aqui, por exemplo, só precisa de uma coisa, uma má notícia acontecer para ele fazer esse pivô de alta e meter uma barrona como essa daqui. E nós estamos lá com o Israel falando que vai meter bomba lá na cabeça do Irã, né? E aí a dúvida é que tipo de ataque eles vão fazer. Eles vão bombardear as instalações de petróleo, as instalações nucleares, vão tentar matar lá o Ayatollah, tá tudo aberto, né? Então, dependendo do nível de ataque que eles fizerem, realmente esse VIX aqui pode dar uma estressada, a gente pode ter uma correção. E aí, obviamente, o que acontece é que os juros estão subindo, né? Então, ontem subiu mais um pouquinho, hoje está até corrigindo. A tendência é de baixa, né? Isso aqui é os juros de 10 anos americanos. Mas ele deveria continuar caindo, né? O Fed está falando que vai continuar cortando juros, né? Então, assim, isso daqui é sinal de estresse no mercado, né? E o mercado europeu, a mesma coisa também. Olha só, uma bela de uma alta, né? Ainda temos aqui a possibilidade de um topo mais baixo, a tendência ainda não mudou, mas as coisas estão meio estressadinhas, né? O Reino Unido fez um pivô de alta aqui, lembrando, o Reino Unido ainda não cortou juros, está falando que vai começar a cortar,
mas olha lá, ele não tinha perdido fundo e agora fez um pivô de alta aqui, né? Então, juros acima 4,20 no Reino Unido, né? E o Japão também correndo o risco aqui de fazer um pivô de alta aqui nos juros, né? Indo aqui para o S&P 500, nós temos, ontem tivemos um dia de baixa, mas ainda está na consolidação, é aquilo que eu falei que não é motivo para estressar, né? A não ser que a gente tenha alguma coisa inesperada, né? Então, enquanto ele estiver aqui trabalhando acima desse fundo, o mais provável é rompimento para cima. Vamos supor que Israel faz como ele fez da outra vez que o Irã fez um ataque, né? Vocês estão lembrados, né? Mas o Irã já fez um ataque desse aí de mandar um monte de míssil para lá, para Israel. E aí a resposta de Israel foi matar um cara importante lá do Irã, do Hezbollah, nem lembro exatamente o que é. Já faz um ano que está rolando essa guerra, né? Aconteceu tanta coisa. Mas assim, ele fez um ataque cirúrgico, acho que foi o ataque da embaixada, se não me engano. E matou um cara lá, importante, e aí não reconheceu, não falou que foi ele. Então, assim, foi uma resposta, mas não foi uma resposta dramática, como você, por exemplo, bombardear todas as instalações nucleares do Irã, ou então bombardear as instalações petrolíferas do Irã, né? Lembrando que isso daí é muito perigoso, porque o Irã é fornecedor, o Irã tem embargo, né, o Ocidente, então o Irã é um grande fornecedor de petróleo para a China, assim como a Rússia, né? Então, você mexer com o petróleo aí desses caras é uma coisa que tem que ser calculado, porque aí você pisa no calo da China também, né? Ou seja, tem muitos componentes aí que podem realmente estressar, mas não adianta você querer adivinhar, tem que seguir o que o gráfico está fazendo, tá? Então, a NASA, que também, apesar de por exemplo, ter tido um dia de baixa ontem, né? Nós ainda temos aqui fundo mais alto, topo mais alto, e está se segurando aqui nessa região, né? Então esse negócio aqui pode vir testar topo a qualquer momento. Se nada de estressante acontecer, esse é o caminho, tá? O Dow Jones também ontem fez uma barrona aqui engolfando, tá? Mas isso daqui é uma consolidação no topo histórico. Uma consolidação sobe e desce, não tem nada demais isso daqui. O Russell 2000, que você vê, ele poderia ter até corrigido mais, perdido fundo aqui, mas não, né? Ficou aqui na mesma região. Indo para a Europa, nós temos o DAX alemão, que ontem fez uma perna de baixa e hoje está querendo perder esse fundo. Esse fundo aqui é um fundo importante, né? Mas é um fundo importante para continuidade de uma correção. Eu digo a mesma coisa, aqui a gente tem fundo mais alto, e aqui, qualquer lugar que ele parar aqui, a gente pode fazer um fundo mais alto. Lembrando, aqui a gente tem topo mais alto, topo mais alto. Então isso aqui, topos e fundos ascendentes, não tem nada para dizer que isso daqui tem reversão de tendência, não é porque isso está perdendo esse fundo aqui, ele pode vir aqui, a gente pode até traçar aqui uma retração de Fibonacci desta perna aqui, olha, e você vai ver que seria muito plausível ele vir aqui nessa região aqui da última retração de Fibonacci, marca um fundo aqui mais alto em relação a esse e vai embora. Então, sim, não é motivo para estressar ainda. Reino Unido continua consolidado, hoje está fazendo um dia de baixa. A França, que é a mais estressada, ainda continua aqui acima desse fundo, né? Então também é a mesma coisa, fundo mais alto, topo mais alto. Qualquer coisa acima deste fundo aqui ainda permanece a tendência de alta, né? Então não dá para ter pânico. O Japão continua na mesma região, nada demais. E a China, que depois dessa pernada de alta, hoje meteu um barrão, né? Mas olha, estava aqui numa região de muita resistência e fez um movimento muito alto. Então é normal, o pessoal está colocando lucro no bolso, né? Quem pegou essa pernada aqui, vamos ver aqui, olha, chegou a subir 30%. Quem é louco de deixar uma pernada de 30%, chegar num ponto de resistência e você não colocar o lucro no bolso, né? Então esse movimento aqui é normal. E se ele pode vir aqui de novo para esse topo aqui que está marcado e depois continuar a tendência de alta, tá? Mercados emergentes, ainda não está aberto aqui, estou gravando bem cedo hoje, né? Provavelmente vai abrir com um gap de baixa aqui por conta da China. E o EWZ, que está aqui, esse movimento da China, ele pode dar uma estressada aqui no nosso EWZ também, tá? Então nós estamos com o dólar para cima, o nosso dólar pode continuar subindo em relação ao real,
e essa queda da China pode afetar o Ibov também, né? Vamos ver o que acontece hoje. O petróleo, ontem teve o dia bem de alta, né? Hoje está dando uma corrigida, ainda continuamos aqui com topos de fundos descendentes, né? Então a tendência é de baixa, mas está estressado, né? O petróleo que estava aqui pronto para perder os 70 já está sendo cotado a 80, né? Então subiu bastante, né? Minério de ferro, com a abertura da China aqui, ele também está corrigindo, o cobre também fazendo uma correção, e o ouro, lembrando, o ouro em momentos de estresse ele corrige, né? Eu gostaria que o ouro voltasse aqui para a região dos 2.500 para comprar mais, tá bom? A prata não conseguiu vencer aqui, e aí se ela perder esse fundo, abre espaço para uma queda maior. O DXY, olha só, um belo dia de alta anteontem, ontem fez um dojizinho aqui, tá com cara aqui que vai segurar aqui nessa resistência e virar para baixo, né? Mas o dólar também, olha, estava no 100, foi aqui para o 102, é bastante coisa para o DXY, né? O Bitcoin ontem fez aqui essa volatilidade toda, né? Eu estava comprado aqui no Bitcoin, fiz uma parcial, tal, ainda bem. E agora, se ele perder aqui o fundo dos 62, ele pode ter feito aqui um topo mais baixo em relação a isso, e aí podemos ter mais uma queda, né? Lembrando, em tempos de estresse, o Bitcoin estressa também, né? E o Ethereum também é a mesma coisa do Bitcoin, né? Deixa eu só chamar atenção aqui para dois ativos das magníficas. Olha só, a Microsoft, que ela fez esse topo mais baixo aqui, e ela realmente está fazendo uma correção aqui, está com toda a cara que vai vir aqui no fundo, né? Eu tenho que confessar para vocês que eu vendi essa Microsoft aqui, estou feliz com esse trade. Então, ela é uma das FANGs que está ramelando, né? O Google também é outro que, olha só, tem uma venda aqui, né? Se perder esse 161 aqui, tá com cara, né? A Amazon também é uma configuração parecida com a da Microsoft, né? Aqui deixando o topo mais baixo e corrigindo. Agora está numa região bem importante aqui. Vamos ver como essa Amazon reage, né? E nós temos a Nvidia que está na contramão, onde temos aqui essa linha de tendência que ontem foi rompida, então já é importante. Agora, e olha, veio testar aqui. Então, assim, para mim aqui, nesse rompimento aqui, tem uma compra de Nvidia. Então, esse negócio aqui está conturbado, né? Só isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver o Brasil agora. Então, indo aqui para os DIs, ontem deu uma engolfada aqui, uma barra de baixa, né? Mas a tendência ainda continua de alta. O nosso índice, olha só, ontem ele até teve um momento que essa barra verdona aqui estava bonita aqui para cima, né? Depois deu uma devolvida no final do dia. Então, assim, a configuração de fundo aqui está feita. Isso daqui é 1, 2, 3. A questão é, vai se segurar aqui e vai conseguir subir? Ou essa sombra aqui, esses vendedores que entraram no período da tarde vão reinar e fazer como ela fez aqui? Você pode ver que esse candle aqui é exatamente igual a esse. E no dia seguinte fez isso daqui. Então, assim, nós podemos ter um dia assim, tá? Não duvide disso daqui. E aí, por que eu digo isso? Porque quando você olha aqui os 60 minutos, ainda nós continuamos aqui com essa tendência de baixa, né? Topos de fundos descendentes. E esse movimento aqui, olha, com toda a volatilidade que teve ontem, ele ainda continua sendo essa bandeira aqui, que se acionar, nós temos a perda, né? Então, essa venda pode acontecer hoje, tá? Ela pode acontecer como aconteceu aqui. E olha só, ontem teve bastante volatilidade, né? Ele abriu com essa barra e depois deu essa venda e aí voltou tudo e ficou aqui nessa bagunça, né? Mas nós temos que acreditar na tendência, né? Então, a tendência de 60 minutos aqui é para baixo. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria em venda. E, inclusive, olha, ontem aqui, do jeito que a gente opera aqui nos 15 minutos, né? Deu duas vendas aqui, né? A primeira venda foi aqui, nesta região, e a segunda venda até foi mais fácil aqui, esse candle, a configuração, né? Esse daqui desceu muito rápido, né? Mas de qualquer jeito, foram duas vendinhas aqui, uma de quase 1.000 pontos e essa daqui também de uns 800 pontos, né? Então, é isso que eu estou dizendo, existe oportunidade de venda ainda nesse índice. O dólar, pelo contrário, olha só, ele abriu, desceu aqui de novo para essa região aqui de 5.400 e voltou a subir. Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos, olha,
ele tá com cara de, assim, continua aquela história, né? Se romper esse topo aqui, é compra no dólar, não tem a menor dúvida, né? Agora, toda vez que ele visita aqui esse fundo, é oportunidade de compra, tá? E ontem não foi diferente, então quando a gente coloca aqui o 15 minutos no day trade, ele fez esse 1, 2, 3 aqui, muito característico, né? E aí a entrada no rompimento aqui e não deu saída até lá o topo. Então você vê que é um tradezinho aqui, olha, que começou aqui. Para quem veio até aqui, deu uns 50 pontos, mais ou menos, e quem segurou até o final do dia deu 60 pontos. É isso aí que você tem que procurar, né? Então, o gráfico faz movimentos repetitivos. Se você repetir a sua operação, você tende a acertar mais do que errar. Então, assim, o que eu digo? Dólar, mesma coisa. Se por acaso ele cair, tem compra. Se romper o topo, tem compra, né? As small caps, está com muita cara que vai cair, né? Se perder o fundo aqui, hoje tem venda, tanto para swing quanto para day trade. O Itaú ontem abriu com um gapzinho de alta, ficou aqui com volatilidade, não dá para saber o que o Itaú vai fazer, tá? O Bradesco é o que está mais forte, chegou a romper esse topo aqui, depois deixou uma sombra, mas ele está com cara de que quer subir. O Banco do Brasil está com cara que quer continuar a descer, né? Se perder o fundo aqui tem venda. A SAMB, eu também acho que ela tem mais cara de venda do que de compra. Se perder o fundo aqui tem venda, enquanto ela estiver nesse miolo aqui não tem o que fazer. A Vale tá com cara também que vai cair, né? Porque quando a gente olha aqui o semanal, olha, esse candle aqui é muito forte, né? Nessa linha de tendência. E aí aqui o diário, nós temos aqui essa configuração bem clara. Se perder o fundo, tem um stop aqui e o alvo está aqui embaixo. Um bom risco-retorno. Lembrando, vale, né? Tem que saber operar ela porque ela tem muito gap, o pessoal se estressa, né? E a Petrobras, olha, depois desse rompimento aqui que ela fez ontem, ela abriu a porteira para voltar de novo para os 40, né? Então, se tiver oportunidade de compra pelos 60 minutos em Petro, pode montar nela, porque o petróleo está estressado e esse negócio pode dar uma paulada para cima, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todos os dias 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.